Notícia de última hora, Manuela Alcântara, nossa repórter aqui do Judiciário, que cobre o Judiciário para o Portal Metrópolis, conseguiu falar com o ministro Alexandre de Moraes. Olha, que a nossa dúvida era, a dúvida do ex-presidente Jair Bolsonaro era se ele poderia dar ou não entrevistas, poderia ou não entrar nas redes sociais. E é o seguinte, a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros, imposta a Jair Messias Bolsonaro, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão nos termos XYZ aqui do Código de Processo Penal. Ciência, a Procuradoria-Geral da República, ou seja, PGR, alô, Bolsonaro pode estar dando entrevistas aí, vamos ficar atento. A gente acabou... Né, Neila? Só pegar as entrevistas que ele deu na sexta-feira. Exatamente. É uma informação exclusiva, então, aqui do Metrópolis, né, do ministro Alexandre de Moraes. O Bolsonaro, então, na sexta-feira, já burlou essa determinação feita pela medida. E lembrando, né, que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes da sexta-feira, ela disse que se ele burlasse alguma das medidas, ele seria preso imediatamente, né? Acho que a gente podia reler, Neila, essa decisão, na verdade, esse esclarecimento do ministro Alexandre de Moraes, que me parece, né, estou ouvindo aqui também pela primeira vez com a Neila, que ele proíbe que o Jair Bolsonaro dê entrevistas que depois sejam, né, transmitidas nas redes sociais. Então, vamos lá, vamos ler de novo esse trecho aqui. Quem conseguiu foi a nossa repórter Manuela Alcântara, nossa repórter que cobre aqui o Judiciário, que nos ajudou aqui pela manhã com essa informação. Então, informação exclusiva do Portal Metrópolis da Manu. Vamos lá. De acordo com Alexandre de Moraes, essa medida cautelar de proibição de utilização das redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros imposta a Jair Messias Bolsonaro inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão de Jair Bolsonaro. Ciência, a Procuradoria-Geral da República, ou seja, pedindo aí para que a PGR seja atenta. Agora sim é que o Moraes vai ficar atento mesmo a tudo que o ex-presidente Jair Bolsonaro falar ou deixar de falar. Agora a pergunta coletiva já. Essa coletiva vai poder ser transmitida no YouTube? Pelo que eu estou entendendo aí, do que o Alexandre de Moraes explicou aqui para o Metrópolis, não. Você vê que esse finalzinho aí que ele coloca, Neila, que eu não consigo enxergar, que ele amplia essa possibilidades do Bolsonaro falar, né? Então você utilizar o YouTube ou você transcrever, né? Eu acho que é isso, uma entrevista que ele tenha feito, isso tudo não é permitido pela decisão do Alexandre de Moraes. É o que eu tinha colocado aqui no começo do programa, que eu ouvi de um ministro, que a ideia é silenciar o ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele não saia, né? Atacando aí as decisões do Supremo e insuflando ainda mais o governo norte-americano. É isso, né, Neilo? No finalzinho ele fala de transcrição e... Transcrição, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, não. Inclui transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas dele ou de terceiros. Então, a gente está falando áudio, vídeo e transcrição de entrevista. Então, eu entendo, né, aqui, rapidamente pensando aqui com vocês, que se o Bolsonaro der uma entrevista e ela for transcrita para um veículo, para um site, por exemplo, de um veículo, site do Metrópolis, ou um veículo que ainda tenha jornal impresso, isso também está proibido, é o que está escrito aí nessa explicação que o ministro trouxe para a gente. O áudio também, se ele deu uma entrevista para uma rádio, por exemplo, e esse áudio depois foi para as redes sociais E ele nem fala em redes sociais, né, Neila? Ele está falando
me parece que em todos os veículos. Vamos relendo aqui para a gente checar, mas vamos supor... Eu estou aqui com o celular na mão porque não para de chegar mensagem para mim de advogado dizendo que ele não pode dar entrevista coletiva. Então, exatamente, me parece que o Bolsonaro não pode mais falar e pode arcar com as consequências de ter falado na última sexta-feira, quando ele deu várias entrevistas, né, no calor ali dos fatos. Então, entrevistas coletivas para veículos como o nosso, que é transmitido no YouTube, nós mesmos aqui do Metrópolis retransmitimos, outros veículos também retransmitiram. A medida cautelar, eu vou ler de novo, inclui, obviamente, transmissões, retransmissões ou veiculação de áudio, vídeo ou transcrição de entrevista em qualquer das plataformas das redes sociais dele ou de terceiros, ou seja... Não pode nada. Não pode nada. Eu vou até pedir para que a produção tente entrar em contato aí com advogados para a gente entender se vai sim ou não vai ter essa entrevista coletiva, que não para de chegar mensagem aqui para mim falando sobre isso. O Bolsonaro então já estava... A decisão do Alexandre de Moraes, e a dúvida era toda essa, ela não o proíbe de dar entrevistas. Mas na medida que agora, né, a gente está entendendo melhor, ela proíbe que essas entrevistas sejam espalhadas por aí, todos os veículos trabalham, né, com as redes sociais, então na prática ele também está sendo proibido aí de conceder entrevistas pelo ministro Alexandre de Moraes. O Bolsonaro... tem dito, né, tem criticado o Supremo, como a gente já falou aqui no Palanque, nas entrevistas ele critica, quando ele tem a oportunidade de falar diretamente para o Supremo, ele muda totalmente a posição e ali ele vira uma pessoa mais cordial e diz que tudo era questão de redes, mas fora dali do ambiente do Supremo Tribunal Federal, ele é bastante crítico ao ministro, diz que tem uma ditadura ali do Supremo e diz que está muito envergonhado de ter que usar uma tornozeleira eletrônica e defende, né, que o seu filho esteja nos Estados Unidos conspirando ali contra o Brasil, que é este o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, né, que há todo ali uma articulação do Eduardo e do Paulo Figueiredo para que eles, que levaram, né, ao Donald Trump a ter uma justificativa para retaliar o Brasil. Na verdade, o Donald Trump tem outras questões ali, mais comerciais, envolvendo a China, né? Ele tem atacado muito o BRICS, né? Dizendo que é Brasil, Rússia, Índia e a China, né? Ele está preocupado com esse bloco comercial, com uma ideia do presidente Lula de fazer uma moeda única, e aí ele vai usando essas questões do Bolsonaro como desculpa para atacar o país e para fragilizar o Brasil, né? Perante um país ali que está na mesa de negociações com outros países. Essa é um pouco da ideia ali. Agora, essa decisão que a gente trouxe aqui, que na verdade não é uma decisão, uma explicação da decisão que a gente trouxe aqui, ela é fundamental, ela é importante, é um furo, né, do nosso programa aqui de estreia, né? A nossa colega Manuela conseguiu falar com o ministro para esclarecer afinal o que ele estava querendo e, né, como a Neila leu aí, o que o Bolsonaro está impedido é de tudo, porque não adianta ele dar uma entrevista e isso não ser veiculado, né? Você não pode nem transcrever a entrevista, então só quem tiver veículo de papel, de repente, também não sei se o papel pode ou não, precisaria consultar o ministro de novo, mas a gente aqui é totalmente digital. E me parece que há um cerco aí, né, para que ele realmente não fale. Olha, pelo entendimento das pessoas que estão... a assessoria do PL confirmou, Jair Bolsonaro não vai participar da entrevista coletiva, então não haverá entrevista coletiva, foi cancelada às 4 horas da tarde. O Partido Liberal acaba de confirmar que... Bolsonaro não vai participar, então é uma determinação da assessoria do PL, Bolsonaro não deverá participar da coletiva. A coletiva vai ser mantida com a fala dos demais parlamentares que estão por lá, né, devem falar, e o resultado da reunião que eles estão tendo nesse momento. Informação da nossa repórter Camila Xavier, que está lá no Congresso, na porta da reunião, dizendo que Bolsonaro não vai participar da entrevista coletiva, vão comunicar agora para eles lá na sala da reunião. Então tá aí, ó, Camila, notícia de última hora, exclusivo, tá, gente? Exclusivo. Camila acabou de descobrir aí que
Bolsonaro não vai falar também na coletiva, ou seja, Andresa, ele está completamente censurado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele não pode dar entrevista nem para o Metrópolis, nem para a coletiva, nem para nada, nem em áudio, nem em vídeo, nem transmissão, nem retransmissão. Acho melhor ele manter as conversas dele aí por meio do PL, por meio dos aliados. Zap Zap. E do Zap Zap. E Zap Zap é rede social, não é não, gente? Pois é uma rede social fechada, né? Então, eu não sei como é que vai se dar esse monitoramento, é um outro questionamento que a gente precisaria fazer para o ministro Alexandre de Moraes, porque essa decisão tem 45 páginas, mas ela não tem, né, todos esses detalhes ali. Agora, o que a gente vai acompanhar aqui, né, Neila, pelo Metrópolis, é como é que ficam essas entrevistas que ele deu assim que as medidas foram tomadas, porque essas entrevistas foram veiculadas nas redes sociais. Então, será que ele vai pedir desculpa a Moraes de novo, né? Que quando se trata ali do judiciário, é o que a gente falou aqui no começo, para quem está chegando agora, o Bolsonaro nos disse, assim, logo poucas horas antes de começar o nosso programa, que ele estava com medo de ser preso se ele concedesse uma entrevista para o Metrópolis, porque nós somos um veículo 100% digital e nossa entrevista seria transmitida no nosso canal no YouTube e também, né, nas nossas plataformas. Nós oferecemos ao Bolsonaro também fazer uma entrevista para a nossa rádio, ele também não quis, disse que estava com medo do Alexandre de Moraes de ser preso e queria uma garantia do Moraes, inclusive, de que ele não seria preso se ele concedesse essa entrevista para o Metrópolis. Nós fomos buscar informações, né, com o ministro, conversamos com vários ministros que nos disseram, olha, não tem como saber, realmente a intenção do Moraes é que o Bolsonaro não se manifeste, mas é comum que um réu não possa se manifestar durante uma investigação. A gente precisa ouvir mais advogados com relação a isso. Não é a primeira vez, mas também não é algo comum, né? Em algumas situações há determinações sim do Poder Judiciário para que o réu não se manifeste. O Lula deu entrevista quando estava preso, mas houve num primeiro momento que também isso foi negado a ele, mas depois foi concedido o direito dele dar entrevista, inclusive lá em Curitiba, onde ele estava preso ali na Superintendência da Polícia Federal. O problema é que o entendimento do ministro Alexandre de Moraes é que nas entrevistas que o Bolsonaro deu, então logo a sua decisão foi tomada, o Bolsonaro voltou a instigar, né, a incitar, né, outros países a atuarem contra o país, contra o Brasil, porque ele não está atuando contra o governo brasileiro, ele está atuando contra o Brasil na medida que ele está mexendo com a economia inteira de um país. Então, qual que é a chantagem? O Donald Trump disse para o Brasil, ou vocês anistiam o Bolsonaro, ou vocês deixem o Bolsonaro em paz, aí ele põe lá em letras garrafais, ou vocês deixem que o Bolsonaro dispute a eleição e que as urnas definam o futuro do Bolsonaro, ou nós vamos taxar o país em 50%. Ele coloca outras variantes? Coloca, mas essa é a variante política que não deveria estar numa mesa de negociação onde a gente está tratando da economia, né, e de negócios bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, Neila. Lembrando que na semana passada também, como mais uma retaliação do presidente americano Donald Trump, ele enviou, né, pediu para que fosse feita uma investigação do setor de comércio lá dos Estados Unidos aqui no Brasil, para investigar, entre outras coisas, o nosso Pix, o funcionamento do Pix, que o Pix estaria